Pensar na reforma protestante é um grande desafio. E quando eu falo de desafio, é porque a reforma protestante, na minha visão teológica, porque tem gente que quer defender a teoria de que precisamos de uma nova reforma. E na minha visão, a reforma não acabou ainda, porque uma igreja que entra num processo de reforma, segundo os lemas da reforma protestante, os quais estaremos comemorando 504 anos amanhã, 31 de outubro, são lemas que precisam estar sendo revistos, reavivados no dia a dia da vida da igreja. Mas, para começarmos, nós vamos orar ao Senhor, pedindo a direção de Deus para esses momentos. Irmã Marcileia, pode nos dirigir a Deus nessa oração? Irmã Marcileia, Manaus? Sim, já liguei meu microfone, que eu estava enrolada aqui. Oramos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, louvado seja teu santo nome. Amém. Obrigado, Pai, por esse momento e pela oportunidade, Senhor, que tu nos deste para compartilharmos a tua palavra, o ensino, o estudo para o teu projeto, Senhor, o projeto que tu tens em nossas vidas, Senhor, e com a humanidade. Pai, eu te peço, abençoa cada uma das pessoas que está aqui nessa plataforma, nesse momento, assim como as suas famílias, Senhor. Abençoa a família do pastor Cláudio, sua esposa, suas filhas, seus genros, seus netos. Abençoa as irmãs que estão fazendo o ensino com as pessoas de Nampula. Ser com eles, Senhor, e a cada dia, Senhor, acrescenta mais no teu trabalho, Senhor, para que nós possamos compartilhar desse teu projeto, Senhor. Pai, eu te peço ainda pela saúde das pessoas que estão lá em Nampula, pelo pastor Baltazar, sua esposa, seus filhos, todas as pessoas que estão envolvidas na tua obra, Senhor. E obrigado, Pai, obrigado pela essa oportunidade de estarmos aqui juntos para proclamar da tua palavra, Pai, e que tudo seja feito para a honra e glória do teu nome. É em nome de Jesus que te pedimos e te agradecemos. Amém. 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 Irmão, nós vamos começar pensando um pouquinho no significado da reforma protestante para a nossa realidade hoje. A gente precisa olhar para a história e eu sempre tenho afirmado o seguinte: um povo que valoriza a sua história e que cuida da sua história é um povo que aprende a não cometer os mesmos erros. E quando a gente olha para a história da igreja, a igreja ela tem o seu momento de crescimento, de desenvolvimento, desde o seu nascimento até mais ou menos o ano 300 da era cristã. A igreja invade o Império Romano. E sabe aquela máxima? Se eu não posso ir contra ele, eu me junto com ele. Foi mais ou menos assim que o imperador romano Constantino, na época, fez. O cristianismo estava ocupando os espaços políticos, o cristianismo estava ocupando o espaço social, então pessoas com riqueza, pessoas com posse estavam aceitando o cristianismo estava transformando a sociedade de uma forma tão tremenda que Constantino então diz: a partir de hoje, a religião oficial do Império Romano é o cristianismo. Aí começa a nossa decadência. Segundo alguns historiadores, Constantino só se deixou ser batizado quando estava próximo da sua morte. Mas aí, então, o que eu digo que começou a decadência? Uma igreja que não se preocupava em acumular riquezas, agora começa a acumular riquezas. Uma igreja que entendia que ela estava nas casas, agora passa a construir catedrais,
construir templos, uma igreja que se preocupava com o ensino para os novos crentes, os novos convertidos. Tinha uma classe, não sei, eu estou vendo que eu estou com várias pessoas aqui antigas. Quantos não ouviram a palavra catecúmenos? A classe de catecúmenos era a classe de preparação para que o novo convertido fosse batizado. A palavra catecismo, que a gente usa muito hoje de forma dentro do meio evangélico, nós não aceitamos, porque consideramos que o catecismo é um privilégio, vamos dizer assim, da Igreja Católica, mas, na realidade, o catecismo era apresentar ao novo convertido as verdades ou os princípios do Evangelho e das verdades bíblicas. Então, nós também tínhamos o querigma, ou aquela declaração de fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso e em seu Filho Jesus Cristo. E aí os irmãos que sabem que era repetido nas missas, e até nossos dias, eu não sei ainda se continua sendo repetido o credo. O credo é apostólico, entendeu? E então, quando a gente começa a vivenciar toda essa experiência, a igreja começa, então, a entrar em decadência, e a igreja começa a acumular terras, a igreja começa a acumular ouro, a igreja começa a acumular propriedades. Inclusive, no Brasil, existem algumas cidades de interior que as terras pertencem à igreja, e uma vez por ano a população daquela cidade ainda paga o que se chama de fórum, que seria tipo um imposto à igreja por utilização da terra. Quando a gente continua caminhando em cima de tudo isso, a reforma protestante não começa com Martinho Lutero. Martinho Lutero foi um instrumento nas mãos de Deus para, no dia 31 de outubro de 1517, colocar na porta do castelo de Wittenberg 95 teses. Eu me comprometi de mandar as 95 teses, mas me esqueci, tá? Então, depois, pelo WhatsApp, me cobrem, porque, ou se não, você pesquisa no Google, tem lá as 95 teses. É interessante você ler. Isso era uma prática acadêmica. Martinho Lutero não foi revolucionário em colocar as teses na porta do castelo. Quando um professor, um doutor da universidade queria discutir um assunto, queria discutir um tema, queria discutir uma teoria, ele colocava suas teses na porta da universidade, ou na porta do castelo, ou na porta de uma igreja, que seria o lugar de referência, convidando outros doutores, pensadores, a discutir o pensamento, a discutir as ideias. Então, eu sempre digo, Martinho Lutero não tinha a intenção de dividir a igreja. Martinho Lutero não tinha a intenção de criar uma nova denominação. Pelo contrário, ele queria discutir ideias e, discutindo ideias, fazer com que a igreja se repensasse o mal que estavam vivendo na sua época. Mas aí eu falei já nos encontros anteriores que conversamos sobre a reforma protestante e repito, nós tivemos homens que vivenciaram experiências antes de Lutero, no período de Lutero e no pós-Lutero. Nós temos, por exemplo, Calvino, que viveu de 1509 a 1564. Nós temos Philippe Melanchthon, que viveu de 497 a 560. Nós temos Zwinglio, que foi de 1484 a 1631 que viveu. Nós temos então são pessoas que estavam vivendo essa experiência. E um desses eu destaco é Jan Hus. Jan Hus, ele tinha um desejo tremendo de fazer com que a Bíblia estivesse na língua do povo. E ele foi queimado pela Santa Inquisição da Igreja em 1415, ou seja, quase 100 anos antes de Lutero promulgar as teses na porta de Wittenberg. E Jan Hus, segundo alguns historiadores, ele estava queimando, mas não ouvia e nem se via dele gritos de agonia. Pelo contrário, a tradição diz que enquanto ele estava sendo queimado vivo, ele cantava o cântico de Davi. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Nós poderíamos citar Wycliffe, nós poderíamos citar outros que buscaram
traduzir a Bíblia para a linguagem do seu povo. Até a reforma que houve na década de 60, as missas eram proclamadas ou promulgadas em latim. O sacerdote estava ficava de costas para o auditório, enquanto que, e de frente para o altar. Com as reformulações é que se passou a ter as missas na linguagem do povo. Então, quando nós começamos a observar tudo isso, nós aprendemos primeiro que a reforma protestante foi a ação de Deus, o agir de Deus, para dar visibilidade a centenas de milhares de pessoas que estavam buscando retorno à fidelidade à palavra de Deus. Se estudarmos a história, nós temos os anabatistas que foram extremamente perseguidos. Se olharmos para a história, sempre dentro da Igreja de Cristo haverá um grupo que se mantenha fiel. E a minha expectativa é que eu e vocês sejamos esse grupo que é fiel à palavra do Senhor. Essa é a minha esperança. Às vezes, no meio de uma denominação, no meio de uma situação, no meio de tanta revolução que temos visto, nós ficamos de boca aberta. Pessoas que estão abraçando ideologias que vão contrárias à palavra do Senhor e dizem que estão fazendo isso, ou em nome de Deus, ou em nome do amor. Então, quando eu pego os 5 lemas da Reforma Protestante, que são somente as Escrituras, somente Cristo, somente a graça, ou melhor, somente a fé, somente a graça e somente a Deus toda a honra e toda a glória, né? Só lhe deu glória no latim. Eu quero chamar a atenção de vocês a como estamos caminhando como Igreja do Senhor Jesus em pleno século XXI. Ao mesmo tempo, há uma preocupação de redefinirmos a palavra igreja. Quantos de vocês já ouviram eu chamo de aberração, né? A palavra desigrejados, crentes desigrejados. Quantos já ouviram essa expressão desigrejados? Eu quero contar com a participação de vocês, irmãos. Eu nunca tinha ouvido essa nomenclatura, não, pastor. Primeira vez que eu ouço. Pode ser até que tenha uma outra conotação que eu conheça, mas essa expressão eu nunca ouvi, não. Desigrejados. Ok. Não. Aqui também, pastor, essa expressão nunca ouvi, não é comum essa expressão. Entendi. Eu já ouvi, pastor. Ok. Aqui em São Paulo, pastor, tem em Santos, ali na Baixada, Mário Persona é um dos percussores. E aqui em Guarulhos se difunde muito esses grupos de desigrejados. São desigrejados, entre aspas, né? Porque eles se reúnem em alguns restaurantes, algumas coisas, para debater a palavra de Deus. Tem até colegas nossos, Fabiano, que são desse grupo. Eu quero só apresentar isso a vocês, porque a gente não está, às vezes, a gente não consegue perceber a ação do maligno em tentar destruir aquilo que é indestrutível. A Igreja do Senhor Jesus Cristo, ela é indestrutível. Tenha certeza disso. Porque foi o próprio Senhor Jesus que disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Foi Jesus mesmo que disse isso. Mas esse termo desigrejado, ele já vem fazendo, já por volta de uns 10 anos, que ele já vem sendo colocado em grupos, nos grupos que, vou usar uma expressão assim, insatisfeitos com o modelo da igreja tradicional. Então aí eu vou botar entre aspas, cristãos que declaram que não precisam da igreja para continuarem sendo cristãos. E de vez em quando, uma vez por mês, ou a cada 2 meses, ou uma vez por semestre, algum líder os convida para um encontro numa pizzaria, num rodízio de pizza, num encontro num restaurante. E isso vem crescendo paulatinamente.
Então, irmãos, não tem cristão fora da igreja. E quando eu falo fora da igreja, eu não estou definindo só a igreja no seu aspecto da comunidade local. A Igreja Batista, por exemplo, Quarta Igreja Batista do Rio de Janeiro, a igreja que eu sou membro, ou a Primeira Igreja Batista em Santa Margarida, a igreja que eu fui seminarista, ou a Igreja Batista da Cidade Nova, em que eu fui pastor, né? Eu não estou falando da igreja só como aspecto da comunidade local. O que Jesus diz quando ele fala de igreja? Onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Então, quando eu penso na igreja, eu penso na reunião de pessoas. E essa reunião de pessoas é algo que é constante, é algo que é presente, é algo que traz calor ao coração, é algo que me traz incômodo quando eu estou distante do Senhor e sou chamado à responsabilidade para vivenciar experiências mais e mais com Deus. Mas na nossa sociedade, quanto mais o individualismo e o egoísmo vem aumentando, maior tem sido também o número dos desigrejados. Ou seja, pessoas que acreditam na teoria de que não precisam de uma comunidade local para ser igreja de Cristo. Irmãos, se não precisássemos de uma comunidade local, os cristãos de Atos dos Apóstolos estariam totalmente errados, porque igreja é lugar de serviço. E quando eu penso na igreja como lugar de serviço, existem coisas que, como igreja, eu e você não podemos fazer sozinhos. E para os desigrejados, aquela teoria de que a igreja é você, ela vem muito forte. Mas a igreja não é você. A igreja somos nós. Para haver igreja, precisa haver uma coletividade. A irmã Marenice levantou a mão. Pode falar, irmã Marenice. Boa tarde, pastor. Boa tarde às pessoas também que estão, aos irmãos. Hebreus 10, 25, né? Falar esse que diz: não deixando nossa mútua congregação, como é de costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Então, o Senhor, ele adverte aqui em Hebreus 10, 25, né, pastor? Sobre isso. Exatamente. E eu tenho uma máxima comigo. Eu gosto de brincar porque, primeiro, eu brinco da seguinte forma. Se você está procurando a igreja perfeita, não entre nela, porque você vai estragar. Porque nós somos pessoas imperfeitas. E pessoas imperfeitas não conseguem formar uma comunidade de perfeitos. Conseguiu compreender? Nós somos imperfeitos, somos pecadores, e pessoas imperfeitas não conseguem formar uma comunidade de pessoas perfeitas. Nós estamos juntos na busca da perfeição. O exemplo que eu dou é pensar na Arca de Noé. Pensa na Arca de Noé. A Arca de Noé, no primeiro dia, os animais todos entraram. Imagina depois, me ajudem aí, depois de uma semana, o cheiro daqueles animais dentro da arca, como é que estaria? Porque não tinha banheiro na arca para os bichinhos, né? Não tinha aquele tapete higiênico para botar o pet para fazer as necessidades dentro do apartamento. Já imaginaram como é que estaria o cheiro dentro da arca? Uma semana depois? 15 dias depois? 30 dias depois? 40 dias depois? Mas qual era o melhor lugar do mundo naquele momento? A arca. Com certeza. Era na arca, pastor. Isso. E porque fora da arca era morte e destruição. Então, a Arca de Noé era o melhor lugar, porque ali estavam os escolhidos de Deus para trazerem ou dar um novo significado para o mundo. Então, o melhor lugar é na presença de Deus dentro da Igreja de Cristo. Até aí, alguma pergunta ou algum outro irmão gostaria de emitir algum comentário? Para nós aqui não, pastor. Não há nenhuma pergunta até aqui. Ok. Mais alguém? Então, irmãos, vamos pensar muito rápido. Eu digo muito rápido porque cada um desses temas poderia ser um planejamento de um estudo para cada semana. Mas de forma muito rápida, e os 2 primeiros lemas da reforma
eu serei extremamente rápido, e os 3 seguintes lemas eu serei um pouquinho mais demorado. O primeiro lema da reforma é somente a Escritura. Irmãos, tem gente querendo atualizar a Bíblia. A Bíblia não precisa de atualização, porque ela é a palavra de Deus, verdade do Senhor para toda e qualquer geração. A Bíblia, eu defendo a inerrância da Bíblia como palavra de Deus. E a inerrância da Bíblia defendida como sendo a palavra de Deus, me ensina que eu preciso olhar para a palavra de Deus como aquela espada de 2 gumes, né, que corta, que penetra, que perfura. Eu preciso pensar na Bíblia como um agente de transformação na minha vida, mas eu tenho que olhar para a palavra de Deus na perspectiva de que é Deus se revelando a homens e mulheres, é Deus se mostrando em como Ele é. E aí, as verdades bíblicas, os princípios das verdades bíblicas, eles são eternos. E aí, eu ainda falo o seguinte, eu ouvi muito, durante muitos anos, o termo que nós somos uma igreja neotestamentária. Eu digo, é dizer que o Antigo Testamento não tem importância. Então, nós somos crentes do Novo Testamento ou do Novo Concerto. E, na realidade, o importante é sermos crentes bíblicos. Vou dar um exemplo. Quando chegamos lá no Evangelho de João, e João Batista vê Jesus e diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, João Batista está fazendo uma referência a que texto do Antigo Testamento? Ou respondendo, por exemplo, a que pergunta? E aí vou dar um exemplo para vocês. Viaja no tempo para Isaac e Abraão. Quando Abraão está subindo um monte para fazer um sacrifício, Isaac vira para o seu pai e diz, pai, estou vendo fogo, estou vendo facão, mas cadê o cordeiro? E aí, qual foi a resposta de Abraão? O Senhor proverá. João Batista está lá no Novo Testamento. E ele vira e diz para Jesus, eis o Cordeiro. Ou seja, Jesus é o Cordeiro de Deus que Abraão respondeu para o seu filho que o Senhor proverá. Quando eu olho para Jesus como Cordeiro de Deus, quando João diz isso, eu vou para a noite da 10ª praga, quando Moisés diz para colocar o sangue do Cordeiro nos umbrais da porta, porque o Cordeiro haveria de ser imolado, sacrificado, mas traria, né, salvação para aquela família. Quando eu penso em João Batista olhando para Jesus e dizendo, eis o Cordeiro de Deus, eu vou lá no livro do profeta Isaías, nos capítulos 53, 55, 56, e aí eu vejo Isaías dizendo que ele levou sobre si as nossas dores e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então, de um único versículo do Novo Testamento, eu posso ir a várias referências no Antigo Testamento. Ou amanhã nós estaremos estudando na 4ª Igreja Batista sobre um Deus que cuida de cada um de nós. E um dos capítulos, ou uma das ênfases, é que ele nos conhece pelo nome. E aí Isaías fala do nome, que Deus te conhece pelo nome. Aí eu vou lá para capítulo 2 do livro do Apocalipse, no versículo de número 17, quando Jesus diz que nós receberemos uma pedrinha com um nome. Então, vocês vejam que a Bíblia ela é um conjunto, ela é um todo. E eu não posso pegar um texto isolado e transformar isso numa lição de vida. E falando sobre a Bíblia, eu quero fazer um convite a vocês para, no mês de dezembro, serão 4 estudos no mês de dezembro, nos preparando para o ano de 2022. E esses estudos terá como tema Estudantes da Palavra. E estaremos também usando um livro de John Stott, que está com frete de 1 centavo. Depois, se você se interessar, eu também vou estar compartilhando pelo WhatsApp
o livro, o link para você fazer a compra direta e receber na sua residência. Estudantes da Palavra, ele está custando R$ 38,00 na editora ABU, tá? E você vai poder receber já esse livro direto na sua casa, fazendo a compra, e ele, 1 centavo, vai custar o frete. Então, quando eu penso na Bíblia, não há dúvidas sobre isso. E segunda questão, o segundo lema da reforma, o primeiro lema da reforma é a palavra. Por quê? Porque havia uma definição de que quem interpretava a palavra era a igreja. E a igreja escrevia o que ela queria ou deixava de querer a respeito da palavra. Nós precisamos trazer o nosso povo de volta para a Bíblia. Precisamos valorizar o ensino bíblico nas igrejas. Precisamos restaurar os púlpitos de nossas igrejas para que as mensagens sejam estritamente bíblicas. Segundo o lema da reforma é somente Cristo. E aí, quando a gente pensa no somente Cristo, que tipo de Cristo está sendo pregado, que tipo de Cristo está sendo ensinado, que tipo de Cristo está sendo mostrado? Eu fico tremendamente nervoso quando querem jogar Jesus para as ideologias políticas que vivem no mundo de hoje. Eu fico extremamente nervoso quando eu vejo as pessoas querendo mostrar um Cristo que não está nos evangelhos, um Cristo que não está presente no livro do Apocalipse, ou nas cartas paulinas, ou nas cartas gerais, ou no livro de Atos dos Apóstolos. O Cristo da cruz é esse que nós precisamos resgatar, é esse que precisamos mostrar. O evangelho de Cristo é o evangelho da cruz, pois foi o próprio Jesus que disse: se você quer ser meu discípulo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Parece que hoje a visão é do evangelho da facilidade. Venha seguir a Jesus e você será vitorioso. Venha seguir a Jesus e você vai ficar rico. Venha seguir a Jesus e você haverá de trocar de carro. Não é esse evangelho que a Bíblia me apresenta. Quando eu falo no somente Cristo, é o Cristo que declarou aos seus seguidores: no mundo vocês terão aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Até aí, alguma pergunta, algum comentário? Para nós não, pastor, está claro até agora. Não, está tudo claro. Somente a graça. No tempo de Lutero, a venda de indulgências se tornou uma febre. Era a venda de indulgências e de relíquias. E essas relíquias, elas eram extremamente... Desculpa, irmãos. Essas relíquias, elas eram vendidas. E a maioria dessas relíquias, inclusive, extremamente mentirosas. Então, as pessoas vendiam lascas da cruz, vendiam a toalha que estava na mesa da primeira Santa Ceia, e então pedaços de pano, como a gente tem o Santo Sudário, que é extremamente histórico. Havia também uma busca, uma peregrinação atrás do cálice que Jesus usou na primeira ceia, o Santo Grau, e tantas outras coisas, fora a venda da indulgência. As vendas de indulgências era uma situação em que as pessoas estavam vendendo um lugar ao céu, um pedacinho no céu. Então, quanto maior fosse a sua doação, mais rápido você passaria pelo purgatório, uma outra heresia criada pela igreja. Então, vocês observem que estava sendo criado um monte de coisas para que as pessoas tivessem a salvação, quando, na realidade, a salvação é obra exclusiva da misericórdia e da graça de Deus. Então, eu preciso apenas crer que Jesus Cristo é Senhor. João 1,12 diz: a todos quanto receberam e creram no seu nome, foi-lhe dado o poder de serem feitos filhos de Deus. O texto áureo da Bíblia, que cansamos de repetir: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê
não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, quando nós caminhamos dentro dessa perspectiva, quando nós caminhamos dentro da visão de que é somente pela graça de Deus, entendemos então o quão miseráveis somos sem Jesus, porque pensar na graça de Deus é também pensarmos ou imaginarmos no que Deus fez por cada um de nós, né? E é essa a nossa caminhada. Tanto que quando nós pensamos na graça de Deus, nós entendemos que nós estamos distantes do Senhor. Eu quero convidar alguém, pedir o favor para que alguém leia João 8:44. Por favor. Evangelho de João, capítulo 8, verso 44. João 8, versículo 44. Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele é homicida desde o princípio, e nunca se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Ok? Agora vamos abrir as nossas Bíblias em Efésios capítulo 2, versículos de 1 a 3, carta de Paulo aos Efésios, à igreja em Éfeso, capítulo 2, versículos de 1 a 3. Capítulo 2, pastor, Efésios 2, de 1 a 3. Isso. Ele vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais outrora andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do Espírito, que agora opera nos filhos de desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Ok. Então, os irmãos observam que Jesus é radical. Às vezes, as pessoas têm dificuldade com a mensagem do Evangelho, que a mensagem do Evangelho ela é extremamente radical. É Jesus que fala 2 caminhos, 2 portas, céu, inferno, filhos de Deus, e os não filhos de Deus, que o próprio Jesus os chama de filhos da perdição ou filho do diabo. Paulo, escrevendo à igreja em Éfeso, ele deixa muito claro a situação que nos encontrávamos antes de Jesus. E aqui eu não estou falando de caráter, eu não estou falando de pessoas boas ou pessoas más. Eu estou dizendo que sem Jesus nós estamos mortos em nossas ofensas e em nossos pecados. Parece que a igreja não entende mais assim. Parece que a igreja não entende que temos uma multidão à nossa volta, ao nosso redor, caminhando para o inferno, caminhando para a perdição. Começamos a achar que as pessoas boazinhas, Deus vai dar um jeito. As pessoas que dão oferta para a igreja, mas não querem aceitar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, são pessoas boas e Deus vai preparar um lugarzinho diferente para ele lá. Pensar na doutrina da salvação e discutir em alguns grupos de crentes tem sido complicado, porque alguns não creem na existência do inferno mais, irmãos. E nós fomos retirados do inferno pela graça de Deus. Alguém gostaria de falar mais alguma coisa sobre isso? Emitir algum comentário? Ou o que você considera sobre a graça de Deus?
Pastores, pastor e amados irmãos e irmãs, eu só posso dar graças ao Senhor por esse maravilhoso favor realmente merecido pela graça de Cristo. E eu me emociono muito todas as vezes que vem a ceia do Senhor, quando o meu esposo até fala, quando eu penso no sacrifício que Cristo fez por nós e o quanto ele padeceu ali por amor a nós. E eu só posso agradecer a Deus, em primeiro lugar, que já tinha esse plano pronto, né? Desde o início de tudo. E glorificar o nome de Cristo por tão salvação imerecida. É o chamado da graça, né? Amém. É exatamente isso. Quando eu penso que é somente a graça, eu olho o quanto somos valiosos para Deus. E que, mesmo que trabalhássemos, fizéssemos um monte de coisas, nada disso compensaria o que Deus fez e continua fazendo por nós. Pensar na graça é olhar para o amor de Deus, né? Outro irmão gostaria também de expressar, falar? Então, vamos continuar, mas eu gostaria de ouvir outras pessoas aqui com a gente também. Somente... No mesmo versículo tem, né, pastor? Do Efésios 2, 8 e 9, também fala a respeito, né? O porquê, né? Porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, né? Então já está dito tudo, né? Que é de Deus, né? A nossa graça não é pelas nossas obras, não é por nós, é de Deus isso, né? Então, e aí é interessante que eu tenho dito o seguinte: outras organizações têm feito obras melhores do que os cristãos evangélicos, inclusive os tradicionais. Eu sou um defensor da área de ação social, os irmãos que me conhecem há mais tempo sabem disso. Eu brigo e luto para que a igreja tenha relevância na sua comunidade, mas eu entendo que ser relevante, trazendo dignidade às pessoas, não é para que sejamos agraciados por Deus por estarmos fazendo a nossa obrigação. Pelo contrário, é nossa obrigação fazer isso, como crentes em Cristo. Por isso que o próprio apóstolo Paulo diz que nós fomos criados para as boas obras, mas a salvação é pela graça. Ninguém vai se gloriar por isso, porque no projeto original de Deus para o ser humano estava o amor, estava a fidelidade, a não injustiça, entendeu? Então, no projeto original de Deus, não tinha injustiças no mundo. E nós, como igreja do Senhor, temos que lutar contra todos os tipos de injustiça. Então, parece que quando nos dispomos a fazer o bem, as pessoas ficam imaginando que isso seja algo extraordinário. Isso deveria ser feito de uma forma tão simples e tão normal que nem chamaria a atenção. Ou melhor, lembra lá quando Jesus chama para separar os bodes das ovelhas? As ovelhas dizem: Senhor, quando foi que nós fizemos isso? E Jesus responde. Quer dizer, às vezes as pessoas nem sabem que estão fazendo, porque abençoar a vida dos outros se tornou um hábito espiritual, um hábito que está no dia a dia, na vida corrente das pessoas. Então, é isso que nós precisamos resgatar a igreja para isso. Mais algum irmão sobre a graça? O único meio pelo qual a graça é recebida é pela fé. Então, é somente pela fé. E quando eu começo a pensar no somente pela fé, abra sua Bíblia em Romanos capítulo 1, versículos 16 e 17, que é o texto bíblico que mexeu de forma poderosíssima na vida de Lutero.
Romanos, capítulo 1, versículos 16 e 17. E esse texto é uma referência a um texto que Paulo está fazendo, ou seja, Paulo está fazendo uma referência a um texto em que está lá no livro do profeta Abacuque. Vamos lá? Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro dos judeus e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Então, a nossa experiência com Cristo é a partir da fé. Então, é somente a partir da fé. E quando eu penso a partir da fé, eu chamo a sua atenção do motivo que nós não batizamos bebê. Por quê? Porque havia uma praxe nas igrejas antigas, né, que hoje em dia alguns querem acabar com isso, que se chamava pública profissão de fé. O candidato ao batismo, ele chegava perante a igreja e compartilhava do que Jesus Cristo fez e do que Jesus Cristo estava fazendo na sua vida. Então, esse ato na igreja, para que a pessoa fosse recebida para o batismo e depois recebida na sua membresia, se chamava pública profissão de fé. E aí, quando a gente fala da fé, né, a gente está vendo algo que é a minha experiência pessoal com Cristo, é a minha experiência pessoal com Deus. E então, quando Lutero tem esse impacto, segundo a história, ele estava caminhando e um raio caiu pertinho dele, ele quase morreu. Aí depois ele disse que ia se dedicar à vida religiosa, ele vai para um convento, se torna monge, mas ele tinha uma sede acadêmica, então ele vai para Wittenberg, se torna professor, ali ele realiza o seu doutorado, e no contato com a Bíblia, já ali em Wittenberg, quando ele lê que o justo viverá pela fé, então ele entende que precisa haver uma mudança. E aí, então, a fé nos leva à graça, que nos leva a Cristo através das Escrituras. Conseguiram entender a ordem? A fé me leva à graça. A graça me leva a Cristo, que vai me levar às Escrituras. Então, não dá para separar esses lemas. E o último lema da reforma é: somente a Deus toda a glória. Irmãos, Isaías, inclusive, diz que Deus não divide a sua glória com ninguém. Idolatria é pecado. No tempo do Antigo Testamento, o povo de Israel sofria tremendamente quando mergulhava na idolatria. Parece que as pessoas querem algo palpável para dizer que tem um Deus, quando a nossa realidade, ou melhor, o nosso relacionamento com Deus não é feito de algo palpável, mas de intimidade e fé. Então, nós precisamos trabalhar mais essas questões da fé, da intimidade com Deus, de algo que seja de relacionamento. Nós temos um Deus que quer relacionamento com a sua criação. E no momento em que nós, seres humanos, reconhecemos a Deus como Senhor soberano, passamos a receber ou passamos a ter essa intimidade com Ele num trato de filho. Irmãos, pensar em tudo isso, imaginar tudo isso, vivenciar toda essa experiência é um ato do nosso relacionamento fundamentado na fé. E, por fim, somente a Deus toda a honra e toda a glória
eu vou concluir essa parte de somente a Deus toda a honra e toda a glória com um hino escrito por Lutero. E esse hino foi escrito em 1524. E esse hino diz assim: o nome do hino é Nós cremos todos num só Deus. Nós cremos todos num só Deus, Criador do céu e terra. Nós todos somos filhos seus. Nele todo amor se encerra. Quer saciar-nos com carinho, alma e corpo preservar-nos. Tira o mal que há no caminho, perdição não há de alcançar-nos. Protege-nos com seu amor, tudo está nas mãos do Senhor. Nós cremos todos em Jesus, Filho seu e Deus glorioso, eterno como Pai na luz, Deus igual e poderoso. Foi nascido de Maria, pelo Espírito gerado, trouxe a nova da alegria em favor do homem condenado. Na cruz foi morto, mas por Deus ressurgiu e retornou aos céus. Nós cremos todos com fervor e em o Espírito Sagrado dos míseros Consolador. Com seus dons os tem dotado, guarda toda a cristandade e a conserva sempre unida, perdoando a iniquidade, nos concede eterna vida. Após a luta, o Senhor há de nos levar ao seu fulgor. Nós cremos todos num só Deus. O irmão Vinícius, inclusive, colocou aqui a letra desse hino que está no Inário Luterano. Então, os irmãos observem que os lemas da reforma, nós não precisamos de uma nova reforma. A única coisa que nós precisamos é rever os conceitos que têm mais de 500 anos e vivenciarmos uma experiência viva e plena com o Senhor. Para conversar com os irmãos sobre os princípios da reforma, como fizemos durante esse período, ou seja, durante 2 semanas, nós tivemos os encontros, eu usei, não sei se você vai encontrar e se você consegue ver. Essa é a Bíblia da Reforma, de estudos da Reforma. Essa Bíblia de estudos da Reforma, ela foi preparada para as comemorações dos 500 anos da Reforma Protestante, pois nos 500 anos da Reforma Protestante houve grande divulgação e nós tivemos muito material preparado sobre isso. E nessa Bíblia você vai encontrar os comentários de Martim Lutero, à medida que ele foi lendo a Bíblia e ele foi também traduzindo a palavra de Deus para o alemão. Um outro material que eu usei é um livro chamado Reforma, Passado ou Presente. E esse livro é a junção de vários textos, né? E foi organizado pelo pastor Valtair Miranda, que hoje é o diretor acadêmico do Seminário do Sul. Esse livro, ele custa R$20, mas aí teria o valor do frete, dependendo de para onde eu precisasse enviar para os irmãos, mas se alguém é do Rio de Janeiro e desejar, é R$20. Se você é fora do Rio, eu precisaria verificar o valor dele e do frete para poder te direcionar. Um outro livro que eu usei, e todos esses livros eu possuo eles há mais de 4 anos, que nos 500 anos da Reforma eu comprei vários materiais para me atualizar dentro desse assunto. Chama-se Pilares da Fé, do pastor Franklin Ferreira, que também nos ajudou muito nessa caminhada. E nós temos muito material que fala sobre a Reforma Protestante. E a minha oração é que nós possamos não esperarmos chegar ao mês de outubro para pensarmos nos lemas da Reforma, mas que transformemos os lemas da Reforma como lição
para as nossas vidas no nosso dia a dia. Somente as Escrituras, somente Cristo, somente a graça, somente a fé, somente a Deus, toda a honra e toda a glória. Amém? Amém. Bem, irmãos, Amém, pastor. normalmente eu faço Amém. apresentações no começo, né? Mas hoje eu decidi fazer no final. A irmã Carla está com a gente pela primeira vez. Ela é aqui do Rio de Janeiro, né? E eu gostaria que a Carla se apresentasse, por favor. Oi? Não estou te ouvindo, Carla. Por favor, abra o seu microfone. Nós estamos também junto conosco hoje o irmão Antônio Daniel, ele é aí de Moçambique também, da Beira, e está com a gente hoje. Acho que é da Beira, não é isso? É isso mesmo. Pastor Baltazar, me ajude. A capital é Beira, não é? Em Moçambique? Pastor, a capital de Moçambique é Maputo. A Beira é capital de Sofala, pastor. Ok. É a segunda cidade, depois de Maputo é que vem a Beira. Ótimo. Nós estamos com o irmão Antônio Daniel, que é o responsável pelo PEP, aí em Moçambique, junto com a gente. É uma alegria muito grande tê-lo conosco. Deve ter havido algum problema com a rede da irmã Carla, caiu. Mas a irmã Carla é membro de uma igreja batista ali no Oeste Carioca também, e tem sido uma pessoa que tem estado junto com a gente. Irmãos, a reforma protestante, ela é algo que nos chama a atenção, porque amanhã todas as igrejas vão estar falando alguma coisa sobre isso, as igrejas históricas. Mas é algo que nos chama a atenção do momento que estamos vivendo como igreja do Senhor. E a minha oração é que nós, como igreja do Senhor, sejamos instrumento de bênção para que possamos ver o agir de Deus e que haja um avivamento, o avivamento no meio do povo do Senhor. Pastor Baltazar, abre a sua câmera, por favor. E compartilha conosco, primeiro, como é que está a saúde, porque o pastor Baltazar, no início da semana, tinha sido acometido de uma conjuntivite, né? Então, compartilha primeiro conosco como está a saúde e compartilha com os irmãos como é que tem sido, porque no dia 2 de outubro nós retornamos às atividades presenciais, em como tem sido esse momento para os irmãos como igreja. De saúde, pastor, já estou melhorando, apenas estou terminando com a medicação. Os olhos estavam muito inchados, mas graças a Deus já vazaram, só ficou um pouco de comichão às vezes em quando, mas graças a Deus já está a passar. Amém. E como é que foi esse período, né? Porque nós retornamos no dia 2, aí começamos com 60 crianças, depois tinham 80, mas domingo passado a gente já estava com 194 ou 196 crianças. Eu guardei assim um número. Como é que foi isso? Como é que tem sido? Sim, pastor. Na verdade, depois da retoma dos cultos presenciais, nós vínhamos fazendo aquele trabalho normal de visita nas casas, evangelizar de porta em porta para poder informar os irmãos. Também através da rádio, alguns irmãos têm escutado que os cultos já retornaram. Mas para caso de domingo passado, os irmãos é que
passaram a evangelizar, aqui passaram a convidar, porque eu nem tive a oportunidade de participar no culto por causa das vistas mesmo, mas graças a Deus o trabalho que eles fizeram, a Deus, na verdade, lhes abençoou muito e a igreja praticamente teve um nome muito surpreendente. Eu também fiquei surpreendido porque não estava mesmo no culto. Sim, mas é um trabalho que, graças a Deus, está a andar e nós, a cada dia, nós temos visto algo diferente acontecer no meio das famílias. Através das crianças, os pais têm sido convertidos. Quando um pai, a criança começa a ir na igreja, no princípio tem sido pouco difícil, mas com o passar do tempo o pai passa a preparar a criança, dando banho, vestindo uma roupa que dá para poder sair com ele, mas com o tempo o próprio pai é que toma a iniciativa já de vir com a criança na igreja. Alguns pais até dizem que foi o meu filho que me disse para vir na igreja, pai, vamos na igreja. Então é uma grande bênção que está a acontecer, pastor, graças a Deus. Amém. Pastor Baltazar, nós temos agora um grupo de louvor, né, que são jovens, né, compramos um piano, um teclado, tudo. E como é que está esse grupo de louvor? Como é que tem sido isso, né? Sim, pastor. Nós agora estamos a ter ensaio, grupo de louvor. Apesar que esses dias aqui, por causa do meu aparelho celular, defeito que ele tem, paramos de ter aquelas aulas, mas queremos que em breve vamos retornar com as aulas de ensaio da voz. Mas nesses dias aqui nós temos ensaiado com os irmãos algumas músicas e os irmãos, na verdade, têm mostrado uma entrega, sim. Eles têm participado com uma grande força e têm ajudado muito. E graças a Deus o grupo de louvor está se preparando, o grupo coral está se preparando poucos aos poucos. Graças a Deus, pastor. Amém, então. Então, isso aí é um pouquinho do que Deus está fazendo ali no distrito de Angoche, em Nampula, Moçambique. E nós louvamos a Deus por tudo isso. Irmã Carla tá agora, pode falar? Isso, desculpa, eu acho que a minha internet não está muito boa. Boa tarde, meus irmãos, irmãs, pastor. É um motivo de muita alegria estar participando desse estudo, muito proveitoso. Eu me chamo Carla, eu sou membro da Igreja Batista do Silvestre, nosso querido pastor Mauro, aqui em Campo Grande, no Rio de Janeiro. Amém, Carla. É uma alegria muito grande ter você com a gente. Bem, irmãos, para encerrarmos, antes de encerrarmos, eu gostaria de saber dos irmãos, porque nós temos um projeto, porque com um grupo de Moçambique, eu continuo mantendo os meus encontros. Se nós poderíamos tirar o encontro que a gente faz durante a tarde, da terça-feira para o sábado. Excelente, pastor. Para mim fica excelente. Muito bom. Para mim também. Tudo bem. Concordo. Tudo bem. Uhum. Sim, pastor. Nós também concordamos. Está tudo bem, pastor. Ok. Então, ao invés de termos encontro nas terças-feiras, teremos no sábado, nesse horário. 16 horas, horário de Brasília, 15 horas, horário de Manaus, 21 horas, horário de Moçambique. E durante o mês de novembro, nós vamos falar sobre alguns temas. Então, na próxima semana, na quinta-feira à noite e no sábado à tarde, estaremos pensando no tema amargura. Como é que eu lido com as minhas amarguras? Ou melhor, o cristão pode ter amargura? Então, nós vamos estar trabalhando nessa semana sobre isso. Na semana seguinte, o tema será felicidade. Chamados para sermos felizes. E nos 2 últimos encontros, nós vamos falar sobre o que é o perdão e o valor do perdão na vida do cristão. Combinado? E aí você pode convidar amigos seus, outras pessoas a estarem participando com a gente. Lembrem,
amargura, felicidade e perdão. Serão os 3 temas que estaremos trabalhando no mês de novembro. E no mês de dezembro, o tema que estaremos trabalhando será Estudantes da Palavra, a partir do livro de John Stott, que eu vou estar compartilhando o link com vocês. O livro custa R$ 38,00 e é R$1 só o frete. E ele servirá apenas como uma base nossa. Ou seja, vamos nos preparar para, no ano de 2022, sermos aquele estudante assíduo, nota 10 da Palavra do Senhor. E agora a Luciane, que é a minha professora de música, apesar de que eu sou desafinado até batendo palmas, mas a culpa não é dela, é minha. A Luciane já entrou, ela vai abrir a câmera dela. Eu não sei se ela vai conseguir cantar o hino todo, ou ela vai cantar uma música, porque eu gravei Castelo Forte, ela gravou Castelo Forte, a primeira estrofe, e alguém pensou que ia ser um dueto. Se eu começasse a cantar, eu iria atrapalhar. Então, deixa ela abrir agora. Poxa, ela não conseguiu. Está com problema também na internet dela. Mas foi muito bom podermos estar juntos nessa tarde. Foi maravilhoso estarmos vivenciando esse momento. Que Deus abençoe plenamente a vida de vocês. Eu tenho um texto que eu escrevi para a primeira igreja batista em Santa Margarida, que eu vou compartilhar com os irmãos. Ela está aí no carro dela, mas ela chegou, ela tem que falar cantando, ou cantar falando. Luciane, filha do papai, te amo, por favor. Boa tarde. Boa tarde. Espera aí, tá? Deixa eu achar aqui. Vai falando aí para eu achar aqui a letra. Tá ótimo, então vamos nós. Então, eu tenho um texto que eu também vou compartilhar com vocês, que está no meu blog, né, sobre a Reforma Protestante, a pastoral o editorial do Boletim da Primeira Igreja Batista em Santa Margarida. Eu tive o privilégio de escrever também sobre a Reforma Protestante. Então, tem muita coisa acontecendo nas suas igrejas. Os pastores também vão estar falando sobre a reforma. Então, será um tremendo. Lembrando, o nosso tema do mês de novembro: amargura, felicidade e perdão. Luciane, abre o microfone. Castelo forte é nosso Deus, escudo e boa espada. Com seu poder defende os seus, a sua igreja amada. Com força e com furor, nos prova o tentador, com artimanhas das e astúcias infernais, iguais não há na terra. A nossa força nada faz, estamos nós perdidos, mas nosso Deus socorro traz e somos protegidos. Defende-nos, Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, e sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Sim, que a palavra ficará, sabemos com certeza, pois ela nos ajudará com armas de defesa. Se temos de perder família, bens, poder, e embora a vida vá, por nós Jesus está e nos dará seu reino. Amém. Que o Castelo Forte, que é o nosso Deus, se faça presente e real em nossas vidas. O hino Castelo Forte foi traduzido para diversos idiomas
escrito por Martim Lutero, no momento em que ele estava sendo perseguido, no momento que ele estava sendo ameaçado de morte, mas com a convicção sincera de que em Deus somos mais do que vencedores, porque é para isso e por isso que ele nos chamou. Amém? Amém. Amém. Amém, pastor. Amém. Amém, pastor. Amém. Amém. Lucimeire, encerra orando para a gente, por favor. Boa tarde. Oremos. Boa tarde. Nós te louvamos, Pai, porque Tu és o nosso Deus em quem podemos confiar e principalmente pelo amor que Tu tens por nós. Louvado e exaltado seja sempre o Teu nome. Nesta hora, Deus, nós te agradecemos por esta tarde, por esses momentos de meditação, de aprendizado da Tua palavra. E não só isso, ó Deus, mas meditação sobre aquilo que o Senhor fez por nós. E também nós entendermos o quanto o Senhor nos ama e o quanto nós somos especiais para o Senhor. Obrigada, Pai, pelo privilégio de sermos filhos teus. E nesta hora nós te pedimos, no nome de Jesus, que o Senhor perdoe os nossos pecados, as nossas fraquezas, as nossas limitações e nos ajude a continuar caminhando na Tua direção. E para que possamos também, ainda mais, sermos instrumentos vivos nas Tuas mãos para os propósitos que o Senhor já determinou para nós. Nos ajuda, Pai, a entender todas as coisas que precisamos entender e identificar tudo aquilo que o Senhor tem nos mostrado, tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós e também aquilo que o Senhor quer fazer através de nós. Nos ajuda, Pai, nos capacita, nos sustenta e nos move sempre para a Tua direção. Que a Tua vontade ela sempre prevaleça em nossas vidas e que possamos estar honrando e glorificando o Teu nome em todos os aspectos, para que, ó Deus, possamos ser realmente merecedores de ser chamados filhos Teus. Nós te agradecemos, nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. 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 Tenham todos uma boa tarde, gente. Bom final de semana, feriado. Deus abençoe. Amém. A todos da mesma forma. Amém. A todos Amém. Bom dia a igualmente. todos. Fiquem com Deus. Bom final de semana. Igualmente, uma boa semana e bom feriado para todos. Deus abençoe, irmãos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado. Boa noite.